Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Aqui quem vos fala é o presbítero Ivanilson. Estamos com este vídeo, que é o capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu João. Estamos numa série de mensagens neste Evangelho, capítulo por capítulo. Gostaria de ler o verso de número 10 do Evangelho de João, que diz assim: O ladrão vem senão só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Este capítulo, esse versículo, melhor dizendo, é o versículo-chave do capítulo de número 10. Por quê? Porque esse versículo existe uma grande controvérsia dos estudiosos acerca da interpretação. O ladrão aqui, quem é? É Satanás? Quem é o ladrão deste texto? A maioria interpreta que este ladrão é Satanás. Porém, este ladrão não é Satanás devido ao contexto do texto. O contexto do texto fala-nos acerca do capítulo de número 9. Contexto vem do capítulo 9, quando Jesus cura o cego de nascença e os fariseus expulsam o cego de nascença devido ele ter professado que Jesus o curou. E Jesus agora, ele propõe esta parábola para confrontar os fariseus daquela época. Haja vista que alguns estudiosos concordam com isso. Estudiosos conhecidíssimos no nosso meio e respeitado. Por exemplo, Meyer Pearman. Meyer Pearman, ele diz que são falsos líderes, como também Melvin Henry, que ele diz que são falsos líderes e mestres daquela época, como também Dr. Russell Champlin, que ele diz que são os fariseus, como também está também na Bíblia, né? A Bíblia Pentecostal, de Estudo Pentecostal, na página 1592, que diz que são falsos líderes daquela época, né? Então, meus amados e queridos irmãos, este texto trata-nos acerca do embate de Jesus com falsos líderes. Então, esse negócio de que é Satanás cai por terra quando você lê o texto com seu contexto por inteiro. Existe uma regra que diz que texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, pegar um versículo isolado e atribuir a uma aplicação pessoal acaba se tornando um erro e conduz muitos a errarem desta mesma forma. Entenda bem que aqui fala de uma linguagem de pastoreio. No período do inverno, os pastores, eles faziam grandes apriscos, onde vários pastores levavam seu rebanho para esse aprisco. E lá ficava o porteiro, que abria a porta para que os pastores entrassem pela porta. O texto vai mencionar acerca do mercenário. Quem é o mercenário? O mercenário aqui é aquele que é contratado pelo pastor para que na sua ausência ele ficasse no lugar do pastor. Porém, esse mercenário não trata-se do caráter, mas sim do ofício que ele exercia. O mercenário, ele cuidava do rebanho não com o amor que o pastor tinha pelo rebanho, mas pelo salário que ele recebia. Haja vista que o texto vai dizer que quando vinha o lobo, o mercenário fugia, diferente do pastor, do bom pastor. Senão, haja vista que o texto vai dizer que quando o pastor vinha de manhã, olha que interessante, o pastor chamava suas ovelhas pelo nome e uma por uma saía. É por isso que em Lucas capítulo 15, verso 4, você vai ver que o texto diz que um homem tem 100 ovelhas e perdendo uma ovelha, ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. Por quê? Porque o pastor, o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas nome por nome. Isso é interessante. E o texto que nós lemos de João vai dizer
que não somente ele conhece nome por nome, como as suas ovelhas o conhecem e segue. Isso é interessante. A ovelha jamais seguiria o mercenário. E a ovelha que conhece o pastor jamais seguiria o porteiro, por exemplo. E aqui, o ladrão do texto, para que tenha um entendimento amplo, o ladrão do texto é aquele que não entra pela porta, mas ele pula o cercado. Está também explícito no capítulo 10 de João. Ele pula a cerca, ele não entra pela porta. Esse é o ladrão, não é Satanás. Então, meus amados irmãos, eu queria trazer para finalizar algumas características do bom pastor, pelo menos 4. A primeira característica do bom pastor está no versículo 17, que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Isso é interessante, ele dá a vida pelas ovelhas, ele não é forçado a dar a vida, ele entrega-se pelas ovelhas, como fez Jesus para comigo e para contigo. Ele não foi pego de surpresa, ele mesmo se entregou por nós. Isso é interessante, né, irmãos? Ele é o bom pastor. A segunda característica do bom pastor é que ele é a porta que conduz para a salvação. Está no verso de número 9. Eu sou a porta. Se você entrar por esta porta, achará pastagem. Eu sou a porta da salvação. João 14,6. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ele é a porta que dá acesso à salvação. A terceira característica do bom pastor é que ele conhece as suas ovelhas, como falamos no versículo 14. E a quarta característica está no versículo 16. Ele agrega ovelhas de outro rebanho no seu aprisco. Ou seja, ele agregou rebanhos diferentes no seu próprio aprisco e ele se torna um único pastor. Aqui tipifica-se acerca de Israel e acerca da igreja. Ele está dizendo no versículo 16 que ele está agregando outro rebanho no seu aprisco. Ele veio para ser pastor de Israel, mas agora ele está agregando outro rebanho no seu aprisco, no versículo 16, e esse rebanho sou eu, e esse rebanho é você. Amém? Fique com essa reflexão do capítulo 10 do Evangelho de João. Você que gostou, dê o seu like, compartilha com seus amigos, né? Indique esse vídeo para edificação de alguém. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. A paz seja com todos.